O número 4 ele fala assim para a gente: um porco brincalhão, que quer que seja isso, escorrega uma rampa com uma inclinação de 35 graus e leva o dobro do tempo que levaria se não houvesse atrito. Então, vamos desenhar a rampa aqui, ó. Tá aqui a rampa. Opa. E aí ele fala que a inclinação dessa rampa, que eu vou chamar de θ, é 35 graus. E aí eu vou substituir o porquinho por uma caixa, tá? Que dá na mesma. Então tá aqui o porquinho, esse bloquinho aqui. E aí ele fala assim para a gente, né? Ele leva o dobro do tempo que levaria para descer se não houvesse atrito. Ou coeficiente de atrito cinético entre o porco e a rampa. Vou chamar de atrito cinético aqui, ó. MC, tá? Isso aqui que eu quero descobrir. Uso uma notação um pouco diferente do Harley. Eu uso MK. MK vem de kinetic em inglês, quer dizer cinético. A gente fala português, então vai ser MC. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar as forças aqui, ó. Quais são as forças que eu tenho? Eu vou ter para baixo o peso, que é igual a m vezes g. E eu vou ter aqui, perpendicular à superfície de contato, a força normal. E eu posso ter ou não, dependendo se eu estou falando da situação A ou da situação B, uma força de atrito para cá, né? Essa que seria a força de atrito. Como que eu resolvo exercício com plano inclinado? É sempre meio parecido, a gente viu bastante isso lá no capítulo 4, se eu não me engano, se não estou enganado, no capítulo 4. Mas o que a gente faz? A gente coloca os nossos eixos de coordenadas, eles têm que ser paralelos ou perpendiculares ao plano. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, assim, ó. O x vai ser na direção do plano e o y vai ser perpendicular ao plano. Esse é o nosso truquezinho, sempre o mesmo para a gente resolver exercícios com plano inclinado. Aí o passo seguinte é você decompor as forças que não estão nem em x e nem em y. Se você olhar, a força normal está em y e a força de atrito está em x. A única que não está nenhuma na outra é aqui o peso. Esse peso não está nem em x nem em y, então eu vou decompor ele num py e vou decompor ele num px aqui ó, também, ó, px. Então essa é a decomposição que eu tenho que fazer e aí eu consigo trabalhar com o meu problema facilmente. Uma das coisas aqui que você consegue perceber por semelhança de triângulos é que esse ângulo θ é o mesmo ângulo que esse daqui. Dá para você perceber por semelhança de triângulos, tá? Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre isso. Mas aqui esse ângulo é θ. Então, quando a gente for decompor esse peso em px e py, vai ser bem tranquilinho. Vai ser assim, ó. O py é igual a p cosseno de θ. Só que cuidado que ele está para baixo, então vou colocar um menos aqui, porque é menos porque ele está para baixo. E o px vai ser igual a p seno de θ. Então está simplificado aqui meu problema, decompus as forças. Agora é só eu escrever a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. Relembrando aqui a segunda lei de Newton, ela é somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou escrever, por exemplo, em x, primeiro. O que eu tenho em x? Eu tenho o px mais a força de atrito, que está em x, vai ser igual a massa vezes a aceleração em x. E eu também tenho em y, que vai ser igual a força normal mais o py igual a massa vezes a aceleração em y. Então eu escrevi a segunda lei de Newton para cada coordenada separadamente. Vamos só observar algumas coisas aqui, ó. A aceleração em y é zero. Por que a aceleração em y é zero? Porque se não fosse zero em y, ele estaria voando, né?
o porquinho brincalhão estaria voando ou entrando dentro do plano inclinado. Isso não é verdade, a aceleração é zero, ou seja, a força normal mais o PY é igual a zero, ou seja, o valor da força normal é menos o PY. Lembrando que eu poderia ter colocado menos PY, mas aí esse valor aqui seria positivo, tá? Cuidado com os sinais aí, você tem que saber o que você está fazendo. Então, eu consigo calcular que a força normal, ela vai ser igual a menos P cosseno de θ, que é igual a menos mg cosseno de θ. Ou seja, o que eu encontrei? Que a força normal é igual a menos, aqui menos com menos, né? Tem um menos aqui, então aqui fica mais. Tem um menos aqui, né? Menos com menos mais mg cosseno de θ. Então essa é a minha força normal. E aí a gente consegue, com essa força normal, consegue fazer várias coisas aqui, ó. Vamos primeiro calcular a aceleração, supondo que eu tenho força de atrito. Então, eu vou partir agora para essa equação aqui. Eu já trabalhei em y, já esgotei todas as minhas possibilidades em y. Agora eu vou trabalhar com a equação em x. Então, em x, o que eu vou ter? Eu vou ter px mais a força de atrito igual a massa vezes a aceleração em x. Só toma cuidado aqui, ó, que não está indicado para onde está apontando a força de atrito. Como a gente vai substituir aqui para frente, eu já vou manualmente colocar aqui, ó, que a força de atrito vai ser negativa, né? A força de atrito está apontando para trás, então vamos colocar aquela negativa já. Então, o que eu vou substituir aqui, ó? Esse peso em x, né? Peso em x, a gente sabe que é P seno de θ. Já a força de atrito, ó, esse aqui, esse aqui. Já a força de atrito vai ser o quê? Ela vai ser o μc vezes a força normal. Ou seja, vai ser o μc vezes m vezes o g vezes o cosseno de θ. Então, substituindo tudo, a gente vai ter assim, ó. Esse P aqui é mg, né? Já vamos substituir também. mg seno de θ menos μc mg cosseno de θ igual a m vezes ax, que é a aceleração em x. Mas como eu quero saber o tempo que ele leva para chegar aqui até o final, eu vou precisar da informação que me interessa, que é a aceleração em x. Mas repara que eu tenho massa em todos os termos, então eu já vou, né, cortando as massas aqui. Então, isolando aqui, a aceleração em x vai ser g seno de θ menos μc g cosseno de θ. Então, essa vai ser a equação para calcular a aceleração do porquinho. Repara com a gente que esse é no caso que você tem atrito. Então, vou chamar isso aqui de A1. Aqui, AX1. Se eu não tiver atrito, o que vai acontecer? Essa força de atrito não vai existir. Então, essa equação seria assim, ó, Px igual a m vezes Ax. E aí eu poderia substituir, ó, Ax igual a Px sobre m. E aí o que eu ia encontrar? Ax igual a mg seno de θ dividido por m, ou seja, a aceleração seria simplesmente g seno de θ. Então, a aceleração do 2 é sem atrito, tá? Vai ser simplesmente g seno de θ. Poderia ver, ó, só cancelou esse termo aqui do atrito. Então, são essas duas acelerações que eu tenho que calcular o tempo que leva para ele percorrer o tamanho daqui da pista. E aí, substituir e tentar descobrir aqui qual é esse μc. É esse que é o meu objetivo. Como que eu vou descobrir quanto tempo ele leva para percorrer esse comprimento? Que esse comprimento eu vou chamar de ΔX. Qual que é a equaçãozinha que eu uso para calcular o ΔX? Vamos lembrar lá, ó. Lá do comecinho do Rally. X igual a x0 mais v0 xt
mais ax t ao quadrado sobre 2. Por que eu estou escrevendo com o coeficiente x? Porque o movimento está no x, né? Então, eu posso passar o x0 para o outro lado. Vai ficar assim, 0xt mais axt ao quadrado sobre 2. E esse termo eu já posso cancelar, porque ela é parte do repouso, né? Ele escorrega partindo do repouso. Essa é uma das coisas que a gente não tem, né? Mas não precisaria aqui. Bom, vamos colocar aquele parte do repouso. Não está escrito explicitamente, mas não tem problema. A gente entende dessa maneira. Esse ΔX, esse x menos x0 é ΔX, ou seja, a gente tem que o ΔX é igual a axt ao quadrado sobre 2, ou seja, o tempo que ele leva para fazer esse percurso vai ser igual a 2 ΔX dividido pela aceleração e raiz quadrada disso tudo. Então, esse é o tempo que você leva, o porco leva, né? Não você, opa, que o porco brincalhão leva para percorrer esse caminho. Agora, tudo que eu tenho que fazer é substituir as acelerações aqui, que eu encontrei, essas acelerações aqui em cima, e comparar os tempos. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vou até um pouquinho para o lado. Vamos calcular o tempo aqui, ó, sem atrito primeiro, que a conta é mais fácil. Sem atrito, o tempo vai ser igual a raiz quadrada de 2 ΔX, vou chamar esse de t', tá? Dividido por g seno de θ. E o com, né, vou fazer aqui, com seria como? Vou chamar de t', contrário, né? Esse é o t', esse é o t'. Ou melhor, T1 e T1 e T2, para ser consistente com o que a gente estava fazendo antes. Então, vou chamar esse aqui de T2, porque eu estou usando o A2. E esse aqui de T1, porque eu estou usando o A1. Vai ser igual a raiz quadrada de 2 ΔX dividido por G seno de θ menos μcg cosseno de θ. Ah, cheguei a lugar nenhum. Calma. Porque o que a gente sabe? A gente sabe que o T1 ele é igual a 2 vezes o T2. Porque ele fala que se com atrito é o dobro do tempo que sem atrito. Então, com atrito, que é o T1, é 2 vezes o tempo sem atrito. E aí eu vou substituir. O T2 é esse aqui. E o T1 é esse aqui. Então, como vai ficar? Vai ficar, ó, acho que precisa de mais espaço. Não, vou fazer mais uma linha aqui. Raiz quadrada de 2 ΔX dividido por G seno de θ menos μc G cosseno de θ vai ser igual a 2 vezes raiz quadrada de 2 ΔX dividido por G seno de θ. Então, essa é a equação que eu vou tentar descobrir e eu vou resolver ela para tentar encontrar o μc. Esse é o meu objetivo aqui agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou elevar ao quadrado dos dois lados, vai ficar assim, ó. Levando ao quadrado dos dois lados, vai ficar 2 ΔX dividido por G seno de θ menos μcg seno de θ igual a 2 não, 4, né, porque eu levei ao quadrado. 4 que multiplica 2 ΔX dividido por G seno de θ. E agora chegou a hora de a gente cortar várias coisas, né? Ó, cortou, cortou. Tem G aqui e G aqui. Então, cortado. Ficou assim, ó. 1 sobre seno de θ menos μc. Aqui é cosseno, né? μc cosseno de θ vai ser igual a μc cosseno de θ. 4 sobre seno de θ.
Então, eu posso multiplicar cruzado isso aqui para inverter tudo. Vai ficar seno de θ igual a 4 seno de θ menos 4 μc cosseno de θ. Então, posso subtrair esse com aquele, vai ficar menos 3 seno de θ igual a menos 4 μc cosseno de θ. Aí eu corto aqui o menos com menos. Vou passar o 4 e o cosseno dividindo. E aí eu vou encontrar que μc é igual a 3 quartos de seno de θ dividido por cosseno de θ. E olha que beleza! E aí, finalmente, resolvendo a equação, substituindo θ por 35, vai ficar 3 sobre 4 seno de 35 graus dividido por cosseno de 35 graus. Isso aqui dá para a gente 0,53.